2 horas pontualmente, a reforma tributária que sugere alterações do imposto de renda prevista no projeto de lei do deputado Celso Sabino é o objeto de críticas não apenas da iniciativa privada, mas também do setor produtivo. Segundo especialistas, o pacote que segue em análise na Câmara dos Deputados pode se transformar em um verdadeiro Frankenstein tributário com tantas alterações. Para comentar esse assunto, estamos aqui com o André Félix, professor da pós-graduação em Direito Tributário do IBET e também do Mackenzie. Professor André, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje já falamos aqui na nossa programação de várias reformas, da administrativa, da mini-reforma trabalhista. Acredito também que já falamos sobre reforma eleitoral aqui hoje, ou se não é que momento, né? O pessoal usou muito a pandemia para fazer reforma em casa. E agora o governo também está usando esse período para tentar, pelo menos, fazer reformas. No entanto, tem reforma que você mexe, pode dar problema. É isso que a gente está vendo com a questão da reforma tributária. Corremos o risco de ter um monstrengo, um Frankenstein sendo armado para pegar o contribuinte. Que história é essa, meu caro professor? Primeiramente, não podemos chamar os projetos apresentados pelo governo federal de reforma tributária. Ou chamamos de alteração da legislação do imposto de renda, ou chamamos simplesmente de aumento de carga tributária. A reforma tributária que a população, que o cidadão, que o empreendedor, que o trabalhador, o empresário desejam, não foi objeto de debate. A reforma tributária que os brasileiros gostariam de ver é aquela que simplificaria o sistema tributário nacional e reduziria a carga tributária, né, para alavancar a economia do país. O que se apresenta aí é uma alteração na legislação do imposto de renda, com aumento de carga tributária, sem debate algum, não é transparente os valores, os números apresentados pelo governo, apenas querem fazer uma reforma, ou dão um nome de reforma, para dizer politicamente que fizeram uma reforma tributária, mas reforma tributária não é. Então, por que está sendo vendido, né, com esse nome, né? Porque acredita-se que haverá uma melhor, como posso dizer, desce melhor na população? Exatamente, você falou bem, desce melhor para a população, fala que atingiu as metas políticas, né? Fizemos a reforma tributária, mas não fizeram nada. É um projeto que conseguiu, a única coisa, unir todos os setores econômicos e sociais do Brasil contra o projeto. É um projeto que sem estudo, os números não são confiáveis, não demonstra que vai alavancar a economia, que é uma necessidade que nós temos, né? Tem que ter muito em claro que os sistemas tributários dos países, eles competem entre si para buscar investimentos, capital externo, e o sistema tributário do Brasil já é complexo demais, e com esse projeto tende a piorar. Qual que é o ponto realmente? Porque o senhor fala até mesmo em aumento e majoração dos tributos, né, sendo que a reforma viria para tentar simplificar e facilitar a vida do contribuinte. Que pontos que estão pegando especificamente, né? Temos a questão do imposto de renda, tem outras questões em relação aos dividendos, enfim. O que é ou quais são, né, os pontos mais preocupantes dessa reforma? Bom, são todos, né? Mas vamos simplificar em 2 ou 3. Bom, a tabela da correção do imposto de renda, que já era uma necessidade, seria um direito do contribuinte, e até uma proposta de campanha do nosso presidente está tendo uma correção pífia, que não corresponde à inflação, né, que vem ocorrendo no país. Então, se fosse fazer uma atualização correta, hoje a faixa de isenção seria em torno de R$4 mil. A tributação dos dividendos também é apresentada no momento errado e de uma forma errada. O Brasil já tem uma tributação na pessoa jurídica pesada. Só sobre o lucro de uma pessoa jurídica incide em torno de 34%. Ou seja, mais de 1/3 do lucro já é entregue aos cofres públicos. E mais, no Brasil tem uma tributação que você não vê em outros países do mundo, que é o PIS/COFINS, que incide sobre o faturamento da empresa. E ainda quer aumentar em 20%, né, a tributação do imposto de renda, tributando os dividendos na fonte.
Ou seja, não vai estimular o investimento, não vai estimular a criar novas empresas, novos empregos. Vai voltar um problema que já existia no passado. O Brasil já tributou os dividendos. Por que parou de tributar os dividendos e escolheu tributar o lucro exclusivamente sobre as pessoas jurídicas? Porque antigamente existia um mecanismo utilizado pelas empresas que era a distribuição disfarçada de lucro, que é muito difícil de pegar, de se reconhecer essa distribuição disfarçada de lucro. Então, focar em tributar na pessoa jurídica, o lucro, a renda, para acabar com essa discussão litigiosa, né, que aumentava muito o litígio judicial contencioso no país sobre a distribuição disfarçada de lucro. Com esse projeto, o que vai acontecer? Se ele for aprovado, espero que não, vai voltar a discussão da distribuição disfarçada de lucro. Outra questão, nesse projeto não vai poder mais deduzir os juros sobre o capital próprio das empresas, né? O acionista, o sócio, ele investe na empresa, ao invés de pedir recursos para as instituições financeiras, é um estímulo, né, a investir na empresa, não pode ser mais deduzido do imposto de renda. Esse projeto vai na contramão do que os países desenvolvidos estão fazendo. O Brasil iniciou com a dedução do juros sobre o capital próprio do imposto de renda das pessoas jurídicas, e os países do mundo vêm acompanhando isso. Inclusive, a União Europeia falou em junho e julho da necessidade de incentivar, estimular o investimento do acionista na própria empresa, através da dedução dos juros do capital próprio. E o governo quer acabar com isso. Então, você não vê nada de bom nesse projeto. É como vocês colocam na chamada. Essa proposta é um verdadeiro Frankenstein. E para tentar passar goela abaixo da sociedade, prevê isenções. Empresas dos simples nacionais estão isentas dos lucros da tributação sobre os dividendos. Com isso, eu afasto uma boa parte da sociedade e não vai ficar contra o projeto. Pessoas jurídicas no lucro presumido que faturam até 4.800.000 estão isentas da tributação dos dividendos. Assim, eu afasto outra parte da sociedade da discussão, para não ir contra o projeto. Mas, ou seja, é uma concha de retalhos, sem números, sem estudos, não sabe-se como que vai atingir os setores da economia, quantos que vai arrecadar mais, quantos que vai arrecadar menos, se vai incentivar a economia, se vai desestimular. Aparenta-se, todo mundo diz isso, é unissomo, para desestimular a economia, desestimular os investimentos e aumentar a sonegação fiscal. O que precisaria ser feito de modo efetivo? O que os congressistas precisariam se ater para, de fato, nós termos melhoria na questão tributária brasileira? Primeiro ponto, realizar um debate efetivo, transparente, claro, das necessidades de receitas que os entes políticos precisam. Quanto que a União Federal precisa para se manter, quanto os estados e os municípios. Diante disso, verificar o maior mecanismo possível de desonerar o setor produtivo, desonerar a tributação sobre o consumo, para estimular a economia. A gente está numa crise sanitária, a maior crise sanitária dos últimos tempos, do século, uma crise econômica, empresas fechando. Antes da pandemia, 70% das empresas fechavam em 10 anos. Imagina agora na economia. Então a gente precisa de um sistema tributário competitivo e estimulante para o desenvolvimento das empresas. Então, desonerar a tributação sobre o consumo. Criar tributações sobre a renda, dividendo e patrimônio, justíssimo. É mais do que justo. Quem ter mais, pagar mais. Quem ter menos, pagar menos. Mas fazer de uma forma estudada, de uma forma que tenha alíquotas progressivas, segundo a capacidade econômica do contribuinte. O que não tem nesse projeto. Não tem nesse projeto nenhum estudo sobre as capacidades econômicas e contributivas da sociedade brasileira. Agora, professor, quando a gente fala de tributação, a gente vê as pessoas reclamando sempre, né, a respeito de situações, de como atrapalha, de como complica o andamento, né, das atividades, enfim. A tributação mal feita, quais os danos para uma nação, quais os danos para a produtividade, para a eficiência, para a competitividade? A tributação mal feita, você afugenta o investimento, tanto do investidor brasileiro, do empreendedor brasileiro, quanto do investidor estrangeiro.
Você pode aumentar a sonegação fiscal, aumentar a quebra e a falência de empresas, aumentar a informalidade do trabalho e prejudicar o desenvolvimento do país. Agora, uma outra questão é que também deixa as pessoas um pouco entristecidas é justamente no fato de não ver, né, os tributos retornando como serviços, né, que essa é a função do tributo, não é lucro para o Estado, mas sim serviço para a população. Exatamente, a função do tributo não é lucro para o Estado e não é para manter mordomias dos servidores públicos. A receita do Estado ter tributo, vamos deixar uma coisa bem clara, ter tributo também é uma garantia para o cidadão. Uma garantia ao direito à propriedade, à liberdade econômica e à livre iniciativa. Se o Brasil não tributasse, todos os meios produtivos seriam estatais, não teria tributo, em compensação não teríamos propriedade privada, direito à liberdade econômica ou individual. Então, tributar é uma garantia para o cidadão. Mas também é uma receita para o Estado atingir as suas finalidades. Prestar um ótimo serviço público para a população, ótima saúde, ótima educação, segurança, e que o cidadão possa imaginar, pensar em realizar seus objetivos. Não apenas sobreviver, lutar contra a vida, é o que acontece com a maioria dos brasileiros. Agora, há expectativa de que a gente consiga mudança em relação a isso, professor? Não. A curto prazo, não vejo nenhuma expectativa. Tanto o projeto do governo, né, da CBS, que era a primeira fase da reforma tributária, quanto essa segunda fase, que as alterações da legislação do imposto de renda, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Tanto também na PEC 45, que parou, né, na Câmara dos Deputados, como a PEC 110, que está em andamento aí no Senado Federal. Nenhuma desses três projetos aí vão estimular a economia brasileira, vamos ter um sistema tributário mais justo e veremos o Estado prestando o serviço adequado à população, realizando a sua finalidade, né? Antes da reforma tributária, temos que fazer uma reforma administrativa e uma reforma administrativa que corte o que a gente tem de excesso no Estado brasileiro. Agora, uma outra dúvida que eu tenho é em relação justamente à questão dessa guerra que há em relação à tributação entre União e Estados. Porque nós sabemos que os tributos eles estão nas três esferas, né, estadual, municipal, federal. Essa guerra também está longe de acabar, né? O presidente Bolsonaro, por exemplo, na questão dos combustíveis, a R$7 o litro por aí, ele diz que a culpa é do ICMS, que é o imposto estadual, já que lá na refinaria ele está fazendo diferente, está quase zerou, né? Bom, não é uma situação complexa, tão simples para responder assim, realmente a culpa é do ICMS. Efetivamente, a alíquota do ICMS, a alíquota interna dos estados em torno de 18%, é uma alíquota muito alta, muito pesada. Em alguns estados, a tributação do combustível chega a 21%. Então, é uma alíquota pesada. Porém, o valor do combustível alto no Brasil não é só por isso, né? É porque está atrelado ao mercado internacional, ao dólar. Pouco importa o custo de extração ou de extração do petróleo ou da industrialização do combustível, esqueci o termo agora, né? Mas também nós temos uma federação capenga. Esse é o problema. Nós copiamos um modelo americano, mas torto. Nós temos a União Federal, ela concentra a maior fatia da arrecadação do país. Quase todos os tributos são da União Federal. Os estados apenas têm 3 impostos à sua disposição: o ICMS, o IPVA e o ITCMD. O ITCMD é uma alíquota baixa, 4%, a média dos estados. Então, os estados não têm muita manobra também para diminuir a carga tributária. A gente tem que ter uma federação mais justa, aonde os estados deveriam ter mais autonomia. E para ter autonomia, você precisa de independência financeira. Então, a tributação deveria ser focada mais nos municípios, os municípios terem mais competências para instituir tributos, depois os estados e, por último, a União Federal. Não essa centralização da arrecadação na União Federal, que acarreta também numa centralização de poder muito grande, onde nós temos uma federação capenga, aonde os estados não gozam de uma autonomia, como nós vemos nos Estados Unidos da América. Pois é, e a gente fica com
esse jogo de empurra de lá para cá e de cá para lá, e as pessoas ficam aí ainda perdendo cabelos na hora de acertar a tributação. Para finalizar, o que seria ideal? Simplificação de imposto, unificação de tributos, alguns setores terem mais desoneração que outros? O que seria um modelo ideal? Bom, o modelo ideal, né? Desculpe interromper. Difícil, né? Em um minuto falar um modelo ideal. Isso, e até peço, se tem algum exemplo no mundo que a gente poderia dar de mais bacana, né? Não vou dizer de ideal, vou corrigir, inclusive. É engraçado, eu participo de um grupo de estudos Brasil e Alemanha, inclusive eu tenho uma reunião daqui a pouco com os alemães. Até lá eles reclamam da tributação, então é difícil, porque ninguém gosta de pagar tributo, né? É uma coisa imposta, você deixa uma parte do seu patrimônio, da sua liberdade para o Estado. Mas o ideal, em resumido, seria desonerar a cadeia produtiva, a tributação sobre o consumo, aqui no Brasil é muito pesada, e privilegiar a tributação sobre renda e patrimônio e lucro. Aumentar a carga, então, de renda, patrimônio e lucro, mas diminuir a tributação sobre o consumo e desonerar a folha de salário. E passar um tributo ou outro para os municípios. Os municípios têm pouco poder de arrecadação. Tá aí, esse é o grande ponto. Algumas mudanças que precisam ser feitas com muita urgência. Agora, o que a gente não pode é criar mais transtorno do que a gente já tem. Eu gostaria muito de agradecer ao professor André Félix, da pós-graduação em Direito Tributário do IBET e também Mackenzie, por ter estado aqui conosco falando sobre essa situação. Professor, muito obrigado, volte sempre aqui à Jovem Pan, é um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. 2h17.